Estava aqui pensando no debate que vai acontecer daqui a pouco, o último debate presidenciável, e sobre essa ideia que a gente fala de política, violência política de gênero, não é? A gente costuma dizer, ou costuma não, na verdade, não é um costume, é algo recente, né, falar sobre violência política de gênero. Mas a gente começa a nomear essas políticas, violências políticas de gênero, só direcionadas às mulheres já eleitas. Né? Recebeu ameaça por ser mulher, uma candidata, uma mulher eleita, né? É só perguntar para qualquer mulher eleita nesse Brasil se ela já sofreu alguma violência de gênero, alguma violência por ser mulher, alguma fala, assédio sexual, assédio moral por ser mulher. A gente vai ver que é algo muito comum, assim, infelizmente. E aí a gente tende a dizer que a violência política de gênero é direcionada só a essas mulheres que estão ou são eleitas ou são candidatas. E num contexto de maioria masculina eleita, toda violência contra as mulheres é uma violência política de gênero. A gente vive em um sistema político de maioria masculina, portanto a gente vive num patriarcado, num machismo, no masculinismo, numa lógica de proteção de tudo que é masculino e uma violência direcionada a tudo que é feminino. O masculino quer submissão do feminino e aí ele quer em todos os níveis. A violência política é a principal delas. Viver em sociedade é um ato político. Os homens dizem que viver em sociedade para as mulheres é um ato de servidão aos homens. E aí, nesse contexto, a violência política contra as mulheres ela não acontece só com as mulheres eleitas, mas é com todas as mulheres, ou com as mulheres candidatas, né? É com todas, com todas. E agora, muito provavelmente, a gente vai ver alguma violência direcionada às mulheres acontecendo, seja de qual lado for. Num sistema majoritariamente masculino, homens têm por base, por prática política, impedir a participação das mulheres. Seja dizendo, deixa que eu cuido, fica aí. Seja dizendo, elas não têm capacidade de participar da política, elas são inferiores, elas são mais fracas, elas não têm aptidão, elas são raivosas quando estão com poder, então a gente precisa controlar. As mulheres não podem acessar esses espaços, porque senão elas vão matar, vão acabar com tudo. As mulheres precisam ser controladas, esse espaço precisa de racionalidade, né? O espaço da política, o espaço de criar leis, enfim, fazem umas argumentações assim. Né, deixa que eu vou lá, deixa que eu defendo vocês, eu defendo mulheres, votem em mim. Uma coisa assim, de fato não defende, né? De fato mantém um sistema de dominância masculina porque é conveniente a eles. Tenho dito, desde que faço a minha pesquisa, que quero que homens parem de ser eleitos e de preferência que a gente tenha pelo menos 100 anos de mulheres eleitas para a gente ter uma base para saber se sistemas de governo são ruins governados por homens ou se eles são ruins governados por mulheres. Não dá para dizer que um governo masculino, majoritariamente masculino, é um governo bom. Ou são governos, formas de governos bons, igualitários, justos. Não, dá para dizer que eles são violentos. Olha para a história da humanidade, para todos os tipos de governos controlados por homens de maioria masculina, e dá para dizer sim, eles são violentos. Ai, não me venha com exemplos mínimos de mulheres. Ai, a Margaret Thatcher. Ai, a princesa não sei das quantas. Ai, enfim, algum exemplo brasileiro aí que as pessoas sempre pegam. Se a política foi feita dentro de um ambiente de maioria masculina, é óbvio
que as mulheres que chegam ao poder também praticam essa política masculina. É óbvio, é algo óbvio. A gente não sabe, até hoje, como é que é um governo de maioria feminina. Principalmente a gente não sabe como é um governo de maioria de mulheres de direita. Eu tenho para mim, assim, enquanto cientista política, que a gente não veria o que os homens brancos cis fizeram na história da humanidade. Tenho para mim, mas não sei. Preciso de dados. E aí a gente precisa de pelo menos 100 anos só de mulheres eleitas. Porém, eu prefiro que comece com uma diversidade grande de mulheres mesmo. Todas as mulheres. Eu pesquiso discurso masculino sobre mulheres de 1823 até 1934. O que eu posso dizer para vocês, e que eu sempre digo, os homens têm uma visão limitada do que é mulher. Se eles têm uma visão limitada do que é mulher, é preciso eleger mulheres de todas as diversidades para que elas sejam representadas ou para que a gente se sinta minimamente representado. Enfim, os homens não conseguem falar por nós. Eles falam para controlar os nossos corpos. É diferente. É muito diferente. E aí a gente precisa realmente eleger mulheres, né? Então eu estava pensando aqui, muito provavelmente a gente vai ver violência de gênero hoje, política, né? Porque sempre tem, dentro da política, numa maioria masculina. E é bom que a gente reconheça essa violência de gênero e é bom que a gente eleja mulheres. No debate de hoje, tem 2 mulheres que são candidatas à presidência que vai faltar. A Sofia Manzano e a Vera do PSTU. Vera Lúcia. Vale a pena conhecer. A Sofia Manzano é do PCB. E a Vera é do PSTU. Então procurem as candidaturas delas, vale a pena dar uma olhada. Não é as mulheres que estão indo para os debates. Não mesmo, não chega nem perto, assim. Elas são discursos completamente diferentes. Falam para a classe trabalhadora, de fato, e falam para as mulheres. Conversam com as mulheres, dialogam com mulheres, porque também são mulheres. E tem o Péricles, que é um homem negro, que é da UP, que também não vai para o debate, e que é um homem que é diferente de todos os homens que estão ali. É um homem preto, periférico, que conhece a luta socialista e fala sobre isso também. Vale a pena conhecer essas outras candidaturas, vale a pena prestar atenção no discurso masculino e lembrar que a violência de gênero que eles cometerem hoje nesse debate, que é algo que é certeiro, vai acontecer, a gente tem que combater elegendo mulheres. Quer acabar com a violência de gênero dentro da política? Eleja mulheres. Perpassa diminuir o número de homens eleitos para que a violência de gênero diminua. Os assédios sexuais só vão diminuir dentro do cenário político. As nossas deputadas, seja de assembleias legislativas nos estados, seja a federal, elas só vão diminuir o número de assédios sexuais que elas recebem quando tiver mais mulher lá e menos homens. É uma conta básica, simples. Então, fica aí o pensamento, minha reflexão, compartilhamento do pouco da percepção que eu tenho fazendo essa pesquisa, olhando para homens, entendendo homens. Então, péssimos, eles são péssimos, é isso que a gente tem que reconhecer.